toda a glória e de todo o louvor. Nós queremos prestar ao Senhor um culto, Deus, reverenciar que o Senhor é Deus, agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós cremos ainda que muitas coisas o Senhor tem para fazer. Deus querido, que toda canção aqui cantada, que toda palavra aqui dita, a leitura, fala conosco através do teu servo pastor que há de trazer a mensagem. Abre os nossos corações, nos prepara, Senhor, que teu Espírito possa estar em nosso meio, Deus querido, para que possamos realmente desprender das coisas, ó Deus, que venha tirar a nossa atenção, e venhamos louvar o teu nome, venhamos cultuar o Senhor. Participe conosco, ó Deus. Tu és o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Por isso nós louvamos o teu nome através desse momento, Paizinho querido. Amém, amém e amém. Que bom que você veio. Como eu disse na oração, muitos querem e às vezes não podem. E nós temos a liberdade, por isso nós estamos aqui. Neste domingo, com muito calor, fora um pouco da nossa realidade, né? E eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo. Aos nossos visitantes, receba o nosso abraço, com todo carinho, seja bem-vindo ao nosso meio. Nós estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus e nós queremos cultuar a Ele. Se você não recebeu o boletim, você pode pegar lá atrás, em cima daquelas duas prateleiras lá, daquelas duas, sei lá como que é o nome daquilo lá. Como que é o nome daquilo lá, Josi? Aqueles negocinhos de lá de trás. As mesinhas lá, isso, obrigado, Sarali. Lá na mesinha tem, onde tem os avisos, culto no condomínio Novo Mundo, aniversário da Idade de Ouro, no próximo domingo, vamos participar. Se você tiver algum aviso, mande para o Márcio para colocar no boletim. E chegou um aviso de última hora, agora rapidinho, não está no boletim, queria que publicasse ali, já está ali? O Ministério de Famílias está convidando você, a sua família, para um passeio ecológico da família IBNM. Vai ser quando? Me ajuda aí, Kaiter? Isso, opa, tá aí as fotos. Calma, volta lá, deixa as pessoas, os irmãos verem lá ainda. Mais uma, volta mais uma. Isso. Esse é o local que o Ministério de Família escolheu para que a gente possa participar num passeio ecológico. É aqui na região de Ponta Grossa. Dá mais um clique. Cachoeira, bastante verde, mais um. Diz que tem bastante lugar para caminhar. Água. Então tá aí, volta, mais um clique. 24/3, passando esse sábado no outro. Isso é uma programação que está no nosso calendário, tá? Saída às 8 horas da manhã aqui da igreja. Então tá lá, reserve seu lugar nessa aventura pelos Campos Gerais do Paraná, com o Ministério de Famílias da IBNM. O valor de R$15 por pessoa, incluso transporte e alimentação. Falar com o Ministério de Famílias, Wilson e Rosângela, então você precisa falar com eles e dar o seu nome para que eles possam preparar então o transporte, possa preparar a alimentação, você prepare as suas roupas, o seu tênis confortável, leve o seu suco, porque nós queremos, o Ministério de Família está programando algo bem legal, para que a gente possa passar o dia. Sai daqui às 8 e vai retornar só às 18 horas do dia 24. Então é uma programação diferente, então para que a gente possa caminhar um pouco no ar livre. Acho que o pastor conhece esse lugar, né, pastor? Nós não estamos ainda dizendo o nome onde é, nós só estamos mostrando as fotos. É ali na região de Ponta Grossa, então nós vamos para lá, passar o dia lá, vamos fazer lá aquele famoso pãozinho com a linguiça, aquele refrigerante rapidinho, para que a gente possa ter tempo para ficar assim, caminhando e conhecendo, tirando foto e se aventurando lá nesse local que nós vamos passear, beleza? Amém? Vamos ler, fazer uma leitura bíblica? Me ajuda lá, Kaiter. Tá aí. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e rendei graças ao seu santo nome. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Eu digo que por um ensaio, para a gente saber o que estava escrito, deu. Agora eu queria convidar você a se colocar em pé. Vamos fazer o primeiro exercício da noite e nós vamos repetir essa leitura, nessa forma que ela está, que diz assim, volta lá, comecinho. Isso, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Alegrai-vos, ó justos do Senhor, e rendei graças ao seu santo nome. Todos juntos, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Amém? Eu quero convidar você, o Ministério de Louvor vai me ajudar, nós vamos cantar o hino 323 do HCC, Eu alegre vou na sua luz. É um convite para que realmente a gente possa louvar ao nosso Deus. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor, as trevas dissipou. Enquanto nós louvamos ao Senhor com essa canção, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode estar consagrando ao Senhor neste momento. Queria convidar o irmão Osmani, que ele viesse aqui na frente,
como nosso diretor de missões. Como eu falei na oração, muitos povos, nós estamos em campanha de missões, muitos povos têm o desejo de se reunir e acabam não podendo, né, irmãos Mani? E nós temos esse privilégio de nos reunirmos, nós temos o privilégio de orarmos por missões, pelos nossos irmãos missionários. Hoje pela manhã nós tivemos um almoço missionário, né, que os irmãos puderam contribuir com o almoço e também ofertar para missões, né, se assim posso dizer. E você levou para sua casa um nome, uma fichinha com o nome do missionário, vai poder orar pelo missionário, você ainda tem a oportunidade de ofertar por esses missionários. Nós estamos em campanha de missões e que a gente possa ter o coração voltado por missões, não só pensando nos que estão tão distantes, mas também pensando nos que estão ao nosso lado. Queria que o irmão Osmani orasse por missões, orasse pelos nossos irmãos missionários. Se quiser dar uma palavra, fica à vontade, e depois o irmão pode estar orando também pelas ofertas, pelos dízimos que foram aqui depositadas. Bem, aqueles que estiveram hoje pela manhã, almoçando aqui no almoço missionário, eu tenho certeza que saborearam um belo prato, porque estava muito gostoso. Tiveram a oportunidade também de estar ofertando. E isso é bom, porque além de alimentar o nosso corpo, nós também podemos contribuir para missões. Hoje a gente não vai trazer nenhum filme, porque os irmãos certamente têm guardado no coração aqueles países e aqueles missionários que certamente precisam das nossas orações, das nossas ajudas. Não adianta a gente só orar. Nós temos também que mostrar que a nossa igreja é uma igreja missionária. Orar é a primeira coisa, mas se a gente não contribuir, se a gente não fizer, colocar a mão no bolso e ofertar, algo vai estar faltando. Falta algo. Então nós temos essa incumbência, tá, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque pessoas vão, e nós estamos aqui confortavelmente no banco, escutando a palavra de Deus todos os dias. Temos esse privilégio de estar alegre, nos abastecendo espiritualmente da palavra de Deus. Nós temos uma Bíblia, temos as palavras que são dirigidas ao nosso coração pelo pastor, pelos irmãos. Nós todos somos crentes em Cristo Jesus e temos a certeza da salvação. E pessoas no mundo hoje estão precisando de Cristo, a paz que liberta. Esse é o nosso Deus. Então eu gostaria que vocês todos, como igreja, como servos de Jesus, ou ajoelhassem, ou aqueles que podem, e aqueles que não podem, pelo menos em reverência, mantenha-se ajoelhado no coração, porque Deus é Deus, Ele é Rei. Então vamos nos ajoelhar e vamos orar pelos missionários. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus. E nesse momento, Deus, lembramos, ó Deus, em memória, ó Deus, dos missionários, ó Deus, em lembrança, ó Deus, daqueles que estão nos campos, ó Deus, levando, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, a pessoas, ó Deus, que não conhecem a Jesus Cristo, a paz que liberta. Queremos, ó Deus, de alguma forma, ó Deus, não só dessa maneira, ó Deus, que estamos diante de Ti, ó Pai, mas de uma maneira, ó Deus, concreta, ó Deus, ser uma igreja, ó Deus, ser pessoas, ó Deus, que abraçam, ó Deus, a obra missionária. Se há, ó Deus, alguém aqui, ó Deus, que não sentiu, ó Deus, a alegria, ó Deus, o desejo, ó Deus, de contribuir para a Tua obra, ó Deus, para esta causa, ó Deus, tão nobre, ó, que possamos, ó Deus, orientá-los, ó Deus, e que Teu Espírito, Deus, possa, ó Deus, tocar em cada coração aqui, ó Deus, para que todos, ó Deus, sintam o desejo de servir, ó Deus, a Jesus Cristo, amando, ó Deus, as pessoas naqueles países, ó Deus, e principalmente, ó Deus, aos missionários batistas brasileiros, ó Deus, que têm se empenhado, ó Deus, para levar, ó Deus, a Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra, ó Deus, para a salvação dos povos. Oramos, ó Deus, para que todos os missionários, ó Deus, que estão espalhados pelo mundo, ó Deus, e aqueles, ó Deus, localmente aqui em Curitiba, dentro do estado do Paraná, ó Deus,
possam, Deus, nesse momento, sentir-se protegidos, ó Deus, por Ti. Senhor nosso Deus, aceite em nosso momento, Deus, de louvor e adoração, em oração a Ti, ó Pai. Lembramos, ó Deus, das pessoas, ó Deus, que hoje, ó Deus, depositaram, ó Deus, fielmente, ó Deus, ofertas e dízimos, ó Deus, em contribuição, ó Deus, à Tua obra. Que nunca falte pão, ó Deus, que nunca falte a alegria, ó Deus, nesses lares, ó Deus, através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós Te louvamos, ó Deus, e tudo que possamos fazer, ó Deus, que venha do encontro, Deus, ao desejo do Seu coração. É dessa maneira, ó Deus, que nós Te cultuamos, ó Deus, com os nossos afazeres, ó Deus, aqui no mundo, ó Pai, mas que tudo que possamos fazer seja para honrar e bendizer Teu santo nome. E assim, ó Deus, deixamos essa oração em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós estamos aqui para celebrar, para engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos começar cantando essa música que diz: cantai, perto está o Senhor. E a Ele vamos erguer um templo, mas com o nosso louvor. Quero convidar você a cantar bem animada essa música, declarando todo o seu amor ao Senhor. Está o Senhor, a Ele eu me peguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterna é seu amor, quando a louvor de glória se enche do Senhor. Louvai a Deus aqui. Cantai. Cantai, perto está o Senhor, a Ele eu me peguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Uma canção, eterna é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Habita em meio aos louvores e canto dos santos. Viemos pra Te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos. Louvai a Deus aqui. Deus aqui. Amém. Como é bom louvar a esse Deus maravilhoso, né? Lá em 2 Coríntios 4, 8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não
destruídos. Eu vou repetir mais uma vez, acho que todo mundo conhece esse versículo, né? Em todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque nós confiamos naquele que é maior, nesse Deus maravilhoso que nos salva. E por isso que a palavra de Deus diz isso, que nós somos como os montes de Sião, que não nos abalamos, não pelas nossas forças, mas pela força daquele que está em nós. Amém? Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Louvar. Louva, vem Jesus louvar, louva, vem Jesus louvar, oh, louva, vem Jesus louvar, oh, louva, vem Jesus louvar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Louva, vem Jesus louvar, louva, vem Jesus louvar, oh, louva, vem Jesus louvar, oh, louva, vem Jesus louvar, louva, vem Jesus louvar, louva, vem Jesus louvar, oh, louva, vem Jesus louvar, oh, louva, vem Jesus louvar, louva, vem Jesus louvar, louva, vem Jesus louvar, oh, louva, vem Jesus louvar, oh, louva, vem Jesus louvar. Amém. Como é bom louvar a esse Deus maravilhoso, extraordinário. E agora nós vamos estar cantando uma canção que ainda não é conhecida dos irmãos. Se vocês quiserem sentar, nós vamos estar cantando ela pela primeira vez, mas vocês vão nos ajudar. O refrão delas diz bem assim, é uma declaração de amor à pessoa mais importante que está aqui no nosso meio. Diz assim: te amo, ó Deus, te honrarei, hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. É bem facinho, diz assim: te amo, Deus, te honrarei, hosana nas alturas,
bem facinho, né? Em toda a história não se ouviu falar de um Deus mais forte e poderoso, nome que abala terra, céu e mar. Jesus, teu nome é sobre todos, pelos teus feitos extraordinários eu te exaltarei. Grande tu és. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Que habite em nós o teu poder, Deus de sinais e maravilhas, obras maiores em teu nome eu farei, para revelar teu Filho amado Jesus e anunciar a salvação e o teu grande amor por onde eu for. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Teu nome é poder, teu nome é poder. Refez minha história, apagou meu passado. Tu és o Deus extraordinário. Refez minha história, apagou meu passado. Tu és o Deus extraordinário. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Te amo, Deus, te honrarei. Hosana nas alturas, teu nome é poder para sempre. Ó Pai querido, que essa canção realmente possa ser a nossa vida, que possamos amar ao Senhor e honrá-lo todos os dias das nossas vidas. Amém? Crianças, cadê as crianças da IBNM? Vamos aqui comigo orar. Pais, as crianças vão descer, elas vão orar com a gente agora, e vão descer lá para a classe, para elas terem o culto delas lá na linguagem delas, tá bom? Tem mais uma princesa aqui para entrar na roda. Mais alguma?
abençoe a tua igreja, a nossa família e o culto que teremos agora. Nos ajude a aprender muito mais da sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com cada um de nós. Amém? É muito bom podermos louvar ao Senhor e as crianças terem a oportunidade para estudar a palavra do Senhor numa linguagem adequada, preparada para elas. Que Deus continue abençoando os professores que têm se dedicado a esse ministério, que é tão importante, tão valoroso, tão necessário, para que não somente o presente mude, mas também o futuro. Precisamos realmente educar, ensinar as nossas crianças no caminho do Senhor. Graças a Deus por isso. E isso nos alerta para o fato de que precisamos sempre estar atentos para ver o que melhor realizar. Há aquele velho ditado que é melhor formar uma criança do que consertar um adulto, né? Do que consertar uma pessoa já com uma certa idade, que já tem os seus hábitos, tem os seus vícios, os seus costumes. É muito melhor a gente poder ensinar o que é certo às nossas crianças. Obviamente que cada uma delas há de trilhar os caminhos que a sua consciência assim desejar, mas a nossa parte temos que fazer, precisamos orientá-las. E os dias de hoje trazem algumas peculiaridades que pais, alguns anos atrás, não precisavam se preocupar tanto. O assédio externo, ele não era tão intenso quanto hoje, porque dentro das nossas casas estamos recebendo mensagens das mais diversas possíveis, boas, mas também ruins, influências positivas, mas também negativas. E onde quer que estejamos, a maioria hoje dos juniores, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, com certeza estão aí conectados, seja através de celular, seja através dos outros recursos que estão à disposição. E nós temos que estar atentos a isso tudo. É bem verdade que alguns que se utilizam da Bíblia em formato digital, no celular, no iPad, Paulo Clemente agora está equipado também, tem até esse negócio aí, né? Às vezes podem estar acessando a Bíblia durante o culto, mas às vezes pode estar mandando mensagem, pode estar mandando em SMS, né? Você viu a gravata do pastor, né? Mensagenzinha desse tipo assim. Não, aqui não é o caso do Novo Mundo, né? Espero que não seja o caso. Eu vou procurar sempre trazer uma gravata bonitinha para que não cause nenhum problema. Mas, irmãos, falando daquilo que realmente é necessário, precisamos estar atentos naquilo que estamos ensinando os nossos filhos, porque muito da imagem que eles têm para ser felizes depende daquilo que eles têm nas mãos. Hoje, mais do que talvez em outra época, a felicidade está muito relacionada com aquilo que eu posso ter, eu posso apalpar, eu posso sentir. Inclusive, os recursos tecnológicos que eu citei também se esforçam para expressar e fazer uma relação com o seu usuário de sentimento. As pessoas elas estão sendo levadas cada vez mais para que os seus sentimentos estejam envolvidos numa compra. Então, inclusive os vendedores, eles são treinados para perceber quando o perfil, o biotipo de cada um de nós, e aqueles que são mais voltados para o emotivo, para o sensitivo, para a percepção por meio dos sentimentos, dos sensores, ele vai fazer com que aquela venda venha de alguma forma estar relacionada à emoção. Alguns anos já, não faz tanto tempo assim, tinha uma propaganda que relacionava a venda de um celular pela imagem que ele trazia. E colocava então um senhor de origem asiática que estava procurando o seu cachorro perdido. E ele publicou de diversas maneiras, cartazes, enviou comunicados com a foto daquele animal, daquele cachorro que ele estava procurando. Até que no final da propaganda, ele recebe uma mensagem no celular
de alguém que encontrou o cachorro e tirou uma foto do cachorro e disse, olha, eu estou com o seu cachorro. E aí ele pega o celular, e a propaganda já está embutida nisso aí, a marca do celular aparece. Quando a imagem daquele animal, quando o seu dono contempla, ele começa a ficar alegre, feliz e chora, e eles relacionam então a emoção com aquilo que o celular lhe proporcionou. Então a felicidade é atrelada ao bem material, atrelada àquela questão mais palpável. E o que realmente nos faz felizes? Um sociólogo fez uma pesquisa em diversos bancos de dados, grande parte deles se referindo ao comportamento americano, e segundo esse estudo que foi feito, há um cifrão, há uma quantia que foi estabelecida como mínima ou adequada para que um americano possa ser feliz. Já não é uma pesquisa tão atualizada, mas ainda tem a ver com os nossos dias. Alguém lembra dessa reportagem? Foi divulgada amplamente, dizendo que para ser feliz é preciso ganhar pelo menos 11 mil reais. Para que você possa encontrar a felicidade, é preciso ganhar pelo menos 11 mil reais. É claro que talvez a maioria dos irmãos já chegaram nesse nível, né? Mas o fato é, queridos, que se nós formos depender dos 11 mil reais para ser felizes, a maioria vai ficar chorando, né? Não estou aqui trazendo nenhum tipo de denúncia ao tamanho do seu salário, mas ganhar 11 mil é algo não tão comum. Não são tantas pessoas assim que conseguem ter esse cifrão mensalmente. Mas o fato é que isso aponta para uma realidade, que grande parte da nossa felicidade, ela depende daquilo que nós temos. Ela depende daquilo que nós podemos contar. E uma das coisas que me chamou a atenção é que ele afirma dizendo o seguinte: a felicidade, na verdade, não tem a ver com o ser rico, mas não ser pobre. Dentro dessa concepção consumista da qual nós conhecemos. Mas há também uma relação interessante com relação a ser feliz ou não. E dentro desse estudo que foi feito, uma das coisas que ficou muito claro que, independentemente do valor monetário, uma das coisas que mais favorece para alguém ser feliz ou não, é se ela é bem-sucedida nos relacionamentos. Como diz um pastor amigo meu, mais vale um amigo no... Como é que é? Mais vale um amigo na caixa do que dinheiro na caixa, não. Alguma coisa do gênero aí. Um amigo na praça, isso, muito obrigado. Mais vale um amigo na praça do que o dinheiro na caixa. Porque com amizades a gente pode ir muito longe. E com certeza isso tem grandes verdades. E essas duas coisas são importantes. Dinheiro é importante. Estabilidade econômica, equilíbrio financeiro é importante. Ele nos ajuda, sim, a ter um certo grau de felicidade. Relacionamentos é fundamental. Você pode ser, ou alguém pode ser muito rico, como existem pessoas riquíssimas, mas que são extremamente solitárias, que se sentem sozinhas, que se sentem frustradas em seus relacionamentos. Outra característica relacionada a essa questão de felicidade não está relacionada ao seu nível de inteligência diretamente, mas sim a sua capacidade em desenvolver amizades, relacionamentos e encontrar um ponto de equilíbrio entre todas as coisas. Mas o que mais chama a atenção nessa pesquisa, irmãos, que o item que mais influencia para o fator felicidade, segundo essa pesquisa feita, é a pessoa ser religiosa. Esse é um dado científico, comprovado, com números, enfim, e o que aponta ali que o fator de maior preponderância para alguém sentir-se ou dizer, olha, eu sou feliz, está relacionada à sua religião, está relacionada à sua vida religiosa. De forma, queridos, que quando eu penso nessa temática, eu preciso olhar para a palavra de Deus e encontrar nela o que ela nos ensina a respeito de felicidade. O que ela nos ensina de maneira que possamos dizer
que realmente somos felizes. Há alguns anos, eu me incomodo com uma frase que às vezes é colocada em carros com adesivos. Cristo tem me feito feliz. De maneira que pode dar a interpretação que pode ser que amanhã Cristo não me faça mais feliz. Cristo tem me feito feliz até o momento. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Eu gosto de pensar mais no estado de ser. Em Cristo eu sou feliz. Independente do que vem amanhã, em Cristo eu sou feliz. Isso tem a ver com a nossa concepção, com a sua concepção do que é felicidade. Em que consiste a sua felicidade? O que te faz feliz? O que te faz alguém realizado e realmente que possa dizer eu sou alguém feliz? A palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 6, vai nos dizer a partir do versículo 6, aquilo que eu quero destacar para nós nesta noite. 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso de número 6. Convém destacar, meus irmãos, que a carta de Paulo a Timóteo é endereçada em uma época bastante turbulenta, bastante difícil. Grande parte das pessoas, elas não eram donas das suas posses, dos seus bens. Aquilo que elas tinham era emprestado, era cedido, era concedido. E a prova disso está ali no capítulo 6, versículo 1. Inicialmente lendo, diz assim: aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Esses dois versículos nos ensinam muita coisa. E já podemos começar a dizer, queridos, que a felicidade, ela tem sim muito a ver com o equilíbrio financeiro, com o aspecto material, mas isso de longe é o fator principal. Porque quando nós olhamos para esta narrativa, vemos que Paulo ele estava escrevendo a alguém que convivia com muitas pessoas que eram escravas, cujos seus senhores eram designados inclusive como donos. E aí Paulo vai dar algumas orientações a Timóteo de como ele pastorear essas pessoas, de como ele cuidar dessas pessoas que eram financeiramente limitadas, que não tinham posses tanto quanto os seus donos tinham, até mesmo porque elas mesmas pertenciam a eles. É uma cultura que, para muitos de nós, talvez para a maioria de nós, é difícil de se entender e de se compreender, porque alguns poderiam alegar da seguinte maneira: mas espera lá, então se você é cristão, libera, dá a carta de alforria para aquelas pessoas que eram escravos. E estes escravos, eles não estavam relacionados à raça, mas era todo um histórico que começa, ou que se desenvolve, ou tem o seu ápice no período histórico de Alexandre o Grande, quando a Grécia, ela domina grande parte do mundo conhecido e faz muitos escravos. Então, esses escravos não eram necessariamente pessoas sem conhecimento, pessoas totalmente desprovidas de qualquer posse. Inclusive, muitos deles tinham conhecimento amplo, vasto, mas como no histórico dele a sua nação foi apropriada por outra, ele se tornou escravo daquela. Um exemplo disso que nós podemos lembrar é de Daniel. Daniel, um homem culto, um homem sábio, um homem que tinha conhecimento em diversas áreas, mas que era escravo na Babilônia. E esses escravos eram tidos realmente de grande valor. De maneira, queridos, que aquilo que eu quero compartilhar e transmitir nesse texto, a partir do versículo 6 principalmente, vai nos dar a base para entender o que é realmente felicidade. E como nós podemos ter alegria e felicidade independentemente da nossa circunstância social, da nossa circunstância política e econômica.
mas principalmente a nossa realidade espiritual. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Convido a igreja a se colocar de pé neste momento. Enquanto eu faço a leitura do texto, os irmãos acompanham com atenção. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Acredito que os irmãos devem ter observado, eu estou fazendo a leitura na linguagem de hoje. Diz assim o texto: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, porque estamos na tua casa e podemos, ó Deus, além de cantar, além de orar, também, ó Deus, ouvir a palavra do Senhor. Esse é o desejo do coração. Peço-te, ó Deus, que teu Espírito Santo possa, ó Deus, agora fazer a devida aplicação da tua palavra às nossas vidas. Pai amado, que aqueles que já ouviram tantas reflexões com essa ênfase e que às vezes tendemos, ó Deus, a já descartarmos qualquer tipo de ideia ou pensamento, haja visto que já ouvimos ou já discutimos esse tema. Pai amado, aquilo que o Senhor, ó Pai, deseja falar conosco, naquilo que nós precisamos repensar, naquilo que nós precisamos refletir dentro do nosso modo de viver, que o Teu Espírito Santo aplique de forma particular, de forma pessoal, de forma contextualizada a vida de cada um aqui, Senhor. Ainda que esta palavra seja direcionada a todos, ó Deus, que de forma pessoal o Senhor fale ao coração de cada um. Nós te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra seja agora proferida na autoridade do nome do Senhor e para a honra e glória do Senhor. É o que te fazemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Em que consiste a sua felicidade? Em que consiste a sua felicidade? Várias vezes eu me fiz essas perguntas. Eu me fiz essa pergunta, refleti sobre ela. E o apóstolo Paulo, nesse texto, meus irmãos, ele, de forma muito prática, nos ajuda a entender algumas coisas que são importantes. Algumas atitudes que nós devemos ter para termos felicidade. Eu quero destacar duas, e dentro desses dois agrupamentos de atitudes, vamos estar destacando aqui outros aspectos que estão correlacionados. Primeira atitude de alguém que deseja verdadeiramente ser feliz nesse tempo, em qualquer tempo sobre a face da terra, consiste em contentar-se com aquilo que tem. Contentar-se com aquilo que detém. Alegrar-se com aquilo que está à sua disposição, que está disponível para o seu uso. Eu vejo, meus irmãos, que tudo aquilo que existe em termos de recursos materiais, sejam eles financeiros, sejam eles de ordem, sejam móveis e imóveis, digamos assim, tudo que está à sua disposição é para que você possa fazer um bom uso daquilo.
para que você utilize daquilo de maneira que seja útil para a sua vida. Tem pessoas que têm a tendência de guardar coisas na sua casa e que, se você for perguntar, mas para que serve? Serve para isso, mas você usa? Não, não uso. Dentre essas pessoas, eu quero confessar que a minha esposa faz parte. Brincadeira, irmãos, eu também faço parte. A gente tem a tendência, muitas vezes, de guardar algumas coisas que não precisa mais. E nós estamos para fazer uma faxina, justamente porque nós vamos mudar de uma casa de 160 metros para um apartamento que eu não sei a metragem, mas é menor que 160 metros, né? Então nós vamos ter que diminuir, cortar algumas coisas, até literalmente, né? E dentre essas coisas estão papéis, irmãos. Vocês não fazem ideia do quanto de papel tem lá em casa. Tem prova do seminário, não sei se o irmão João Linto lá fez seminário guarda, o Paulo fizeram seminário guarda. Eu tenho prova, tenho teste, tenho tarefa. Um dia eu vou usar, um dia eu vou preparar um sermão e eu vou precisar desse negócio. E olha, meus queridos, talvez nem 10% daquilo que está guardado eu tenha utilizado. Faz parte, é claro, da gente saber guardar as coisas, né? Mas temos que pensar, isso realmente é útil? Eu preciso desse negócio mesmo? Ou eu quero esse negócio? Às vezes agregamos muito do valor sentimental. Não é aquele negócio de vender um carro, vale 5 mil, mas tem um valor sentimental, então eu quero 10. Mas sabe que diferença esses 5 mil vai fazer para mim? Nenhuma. Mas nós agregamos valor às coisas. Damos nome às coisas. Quantas pessoas dão nome ao carro? Como se o carro agora fosse parte da família. Durante um bom tempo, os meus carros eu dava o apelido de Chernobyl, né? Porque não podia ser alguma coisa muito diferente disso, né? Mas o fato é que nós temos que pensar nestas coisas. O que realmente nós precisamos? Amados, contentar-se com aquilo que temos é outra realidade pela qual nós convivemos também. É comum a ideia de que precisamos trocar de coisas, trocar e trocar e trocar sempre. Infelizmente, a ideia de trocar de coisas está avançando, não só para trocar de carro, trocar de televisão, trocar de casa, mas trocar de esposa, trocar de marido, trocar de igreja, trocar de pastor e trocar até de religião. Por quê? Porque as pessoas elas precisam todo o tempo estar sendo alimentadas com algo novo. A tecnologia faz muito disso. Você compra um equipamento agora, no dia que você comprou, chega o lançamento do negócio novo. Não é verdade? E aí nós ficamos nessa roleta russa, que se você entrar nessa paranoia, meu querido, você vai sofrer. O fato é que nós precisamos contentar-se com aquilo que temos. A palavra do Senhor, nos versículos de 6 a 10, aponta para isso. E ele fala a respeito da religião. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, de piedade, de contentamento, mas é somente para a pessoa que se contenta com o que tem. Então isso está muito relacionado, a sua felicidade está muito relacionada ao fato de que se você se contenta com aquilo que tem ou não. E se nós formos eternos descontentes, vamos ficar sempre indo atrás de alguma coisa, insatisfeitos com aquilo que temos. Insatisfação, a sua raiz está na ingratidão, porque você não tem um coração agradecido por aquilo que tem. E quantas são as pessoas que só vão dar valor àquilo que tem depois que perdem. Aquilo que perdem. Conheço igrejas que choram anos depois porque perderam aquele pastor, mas quando estavam com ele, não valorizavam o relacionamento que tinham. Da mesma forma, um casamento, quando se perde alguém, ou por morte, ou por separação, aí a pessoa muitas vezes vai sentir a falta daquilo que realmente era valorizado. E por quê? Porque não se valorizou enquanto podia, não se deu atenção enquanto podia. Então, irmãos, nós temos que criar uma dinâmica de vida de maneira que aquilo que está nas nossas mãos precisa ser utilizado e bem utilizado. Não de qualquer jeito, mas tem que ser utilizado.
Num dos trabalhos que eu desenvolvi como coordenador da Associação dos Campos Gerais e Centro, no interior do Paraná, e eu fiquei famoso, se os irmãos tiverem a oportunidade de eu conhecer um dos coordenadores, porque foi o coordenador que mais rodou com o carro, mais fez quilometragens com o carro na época. A minha argumentação era simples. O carro é para ser feito o quê com o carro? Para rodar, para trabalhar, para servir, para atender a família, para atender o trabalho. E muitas vezes nós ficamos guardando alguma coisa, não vou usar esse negócio porque... E aí passam-se os anos, passam-se o tempo, aquilo que não foi usado, o que acontece? Estraga, enferruja. Consertei muitas máquinas de overlock, de costura reta, de linha industrial e da linha de malhas, porque simplesmente elas estavam paradas há alguns anos. E para fazer a máquina funcionar de novo dava um trabalho. Por quê? Porque estava parada. Deus não nos fez para ficar parados. O corpo humano é uma prova disso, não é verdade? Vai você ficar parado numa posição, não precisa muito não. Pouco tempo às vezes, alguns minutos que você fique com o braço levantado. Aquelas orações, vamos orar em favor do irmão fulano de tal, e aí a oração vai, e vai, e vai, e vai, e aí você já não consegue ficar com a mão levantada, tem que quase que pegar a outra mão para segurar, né? Não é assim? Por quê? Porque nós precisamos de movimento. A vida espiritual da mesma maneira, queridos. Nós precisamos estar em constante movimento. A oração é uma forma de movimento, a leitura da palavra é uma forma de movimento, vir à igreja, participar dos cultos é uma forma de movimento. Eu preciso movimentar-se para viver. Se eu não me movimento, eu vou morrer. Meu corpo vai sofrer. Precisamos ter a conotação, a consciência de que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos está ali para abençoar as nossas vidas. Da maneira que ela for, da maneira que ela é. Porque a palavra também nos diz, meus irmãos, que se nós formos fiéis no pouco, seremos fiéis no muito também. E Deus abençoará aquele que é fiel no pouco. Sobre o pouco, foste fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Então Deus vai colocando isso de forma muito clara para cada um de nós. Precisamos prestar contas a Deus daquilo que está às nossas mãos. O versículo 8 vai dizer ali, tendo porém sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Os irmãos sabem, e eu em alguns momentos já destaquei também, que esse contentamento não é acomodação. Há uma diferença entre contentamento e acomodação. Eu me acomodar com aquilo que tenho. Passam-se os anos, não pinto mais a casa. Ah, por quê? Porque a casa já é velha mesmo, vou pintar para quê? A não ser que você esteja na iminência de fazer uma grande reforma. Mas quantas e quantas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas? Ah, porque já faz tanto tempo. Eu já me acostumei desse jeito, já é assim mesmo, funciona assim mesmo. Já viu o tal do provisório? Né? Eu comprei esse sofá aqui porque vai ser provisório. Vou contar, amor. Compramos um sofá para durar 1 ano, irmãos. Lá em Ponta Grossa. Já tem quantos anos? Já tem 5 anos o sofá lá, irmãos. É o provisório que vai ficando e assim por diante, né? E a gente vai se acostumando com aquele negócio. A gente se acomoda com aquela situação, em vez de poder trabalhar de uma forma diferenciada. É preciso olhar para a palavra de Deus e extrair essas perspectivas práticas. Esse é um dos grandes desafios e desejos que arde meu coração, irmãos. É de olhar para a Bíblia e ver o que de prático eu vou colocar na minha vida. De que maneira eu vou aplicar isso que eu estou lendo aqui para a minha vida cotidiana. Nada trouxemos a este mundo e nada levaremos. Outro engano. Muitas vezes ficamos alimentando sentimentos em favor de objetos e de coisas que vão ficar, que passam. Mas, queridos, há algo que nós podemos fazer que não fica nessa terra. A nossa vida como fator de influência na vida de outros. Principalmente no que se refere
a compartilhar a palavra de Deus. Você pode ser um instrumento para mudar a eternidade de alguém. Você já pensou sobre essa perspectiva? Você leva alguém que está doente no médico, o médico dá um remédio e cura aquela doença. Que bom, você fez um ato de bondade. Mas a ação que aquele médico teve para com aquela pessoa, ela está restrita a curar aquela doença que estava ali naquele momento. Mas quando eu trato das doenças da alma, do espírito, quando eu falo do aspecto de eternidade, quando eu declaro, eu falo para as pessoas que sem Cristo elas estão condenadas ao inferno, e essa pessoa então reconhece Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, Deus me usou para que aquela pessoa saísse do inferno e fosse para o céu. Você mudou a eternidade de alguém, não pelo seu poder, mas pela sua instrumentalidade. Deus te usou como instrumento para transformar a vida de pessoas. E aí nós vamos falando e vamos nos aprofundando sobre esse aspecto de felicidade. E vamos chegando ao ponto de entender, meus irmãos, que felicidade não está totalmente relacionada somente àquilo que nós temos de bens materiais. É por isso que Paulo vai dizer, contente-se com aquilo que você tem, Timóteo. Se você tem o que comer e se você tem o que vestir, fique alegre por isso. Dê graças a Deus por isso. É por isso que sempre que nós paramos para comer, seja o café, o almoço, a janta, nós temos que dar graças. Por quê? Porque é bênção de Deus. Ele te deu força, te deu condição para naquele momento você estar ali. Jesus, no momento de celebrar a ceia, ele dá graças com os discípulos. É ter um coração agradecido. Na busca desenfreada pelo enriquecimento, o texto diz que muitos caem em pecado e, por consequência, em desgraça e destruição. Por isso que a Bíblia vai dizer ali que a busca pelo dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Este amor desenfreado em que você olha somente para este aspecto da vida. Fujamos, queridos, daquilo que o mundo nos propõe. Porque o mundo nos propõe uma vida que somente vai ter felicidade com aquilo que se tem, com aquilo que se conquista, com aquilo que se paga, com aquilo que se compra. E essa felicidade é efêmera. Essa felicidade, ela é passageira. Por isso que no versículo 11, Paulo vai dizer para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Foge. Quantos de nós estamos, em vez de fugir dessas coisas, correndo para estas coisas? Como se elas fossem as mais importantes. Quantos e quantos são os casais que lutam, os dois trabalham que nem uns condenados, correm para todo lado, não, porque temos que comprar isso e comprar aquilo. Já acompanhei situações desse gênero, queridos. Um casal que construiu um sobrado dos mais bonitos que você possa imaginar. Colocou os móveis escolhidos a dedo, da melhor forma possível. Deixou aquele negócio assim, pronto. Quando o sobrado ficou pronto, depois de 5 anos, depois de tudo arrumadinho, o que aconteceu? Tiveram que vender e dividir, porque se separaram. Onde esteve o erro? E quantos são os casais que começaram numa casa simples, alugada, de 2 peças, talvez de 1 peça, que tinha lá uma mesa, uma cadeira de... Você sabe aquelas caixas de fruta? Caixa de madeira de fruta? A caixa de madeira virada, com um paninho por cima ali, aquilo lá era um banco. Mas que são felizes. Não é verdade? Eu digo que é mais fácil ser feliz sendo pobre do que sendo rico. E é fato, irmãos, em vários sentidos. É claro que eu não estou dizendo, então tá bom, vamos viver na miséria. Óbvio que não. O que eu vejo de bonito, irmãos, é que uma pessoa que tem certas limitações financeiras, quando ela conquista alguma coisa, às vezes para outros tão insignificante, mas para ela algo muito valoroso, porque ela lutou para aquilo, ela conquistou aquilo. É trabalhar com a perspectiva do céu. Finalizando esse tópico, meus irmãos,
A palavra de Deus vai dizer para nós, foge destas coisas. Em contrapartida, corre em direção a outras. Versículo 11 mesmo vai dizer assim: você, homem de Deus, fuja de tudo isso e viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Em primeiro lugar, meus irmãos, vocês lembram em que consiste a felicidade? Consiste em contentar-se com aquilo que tem. Pegou? Sim ou não? Aí está devagar, irmãos. Nós vamos conversar bastante do tempo aí, viu? Eu gosto de perguntar. Então os irmãos vão ficando atentos aí. Contentar-se com o que tem. Segundo e último lugar. Alguns gostam de ouvir essa expressão, né? Último lugar. Sermão de 2 pontos fica um pouco mais longo. Mas vamos lá. Consiste, em segundo lugar, meus irmãos, em ter uma vida com propósitos. Eu acho isso muito significativo, o que a palavra de Deus aqui aponta para nós. Porque ela diz o seguinte: você quer ser feliz? Em primeiro lugar, contente-se com aquilo que você tem. E em segundo, busque uma vida com propósitos. Ou seja, busque ter uma vida sobre a face da terra que tenha significado. Não é viver por existir tão somente. Não é porque um dia meu pai e minha mãe, um determinado dia, namoraram e aí por ocasião eu nasci. E aí eu tenho que sobreviver, então eu vou ter que trabalhar para me sustentar, para sustentar a minha família, comer, beber, comer e dormir e até o dia de eu morrer. Tem muitas pessoas que vivem em função somente de sobreviver. E Deus não nos chamou para isso, queridos. Deus não nos chamou para sobreviver sobre a face da terra. Lá em João 10:10, ele aponta de forma muito clara: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida abundante, vida plena, vida com significado, vida com razão de existir. Eu sei porque eu estou aqui, eu não sou um fruto do acaso, uma coincidência. Deus me criou e eu estou aqui pela graça de Deus. E eu existo para glorificar a esse Deus. É por isso que a palavra vai dizer para Timóteo ali: homem de Deus, fuja de tudo isso. Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Então fuja de tudo aquilo que o mundo, com tanta voracidade, veracidade, te busca. Fuja destas coisas que nos afastam de Deus e caminhe com muita intensidade sobre aquilo que Deus deseja. Porque quando nós caminhamos sobre a perspectiva divina, nós encontramos significado nas nossas vidas. Nós temos propósito para viver. Quando eu tive uma experiência muito marcante de retorno para o Evangelho, quando completei 16 anos, no dia 6 de dezembro de 1992. Se você fizer a conta, você vai descobrir que eu estou com 35 anos. Mas, naquele dia, irmãos, foi tão marcante o meu retorno para a igreja, para o Evangelho, que na semana seguinte eu encontrei numa livraria evangélica, fui numa livraria evangélica, encontrei uma camiseta que dizia: Jesus Cristo mudou a história da minha vida. Por quê? Alguns dias depois, o que mudou? Continuei ganhando o mesmo salário que eu ganhava, continuei pegando o mesmo Interbairros 2, que olha, era difícil de se lidar. Não sei se alguém ainda faz isso. Quer dizer, alguém faz, né? Não sei como está hoje. Na minha época eu pegava um ônibus lá no Sítio Cercado, lotado para variar, descia no terminal do Pinheirinho, corria que nem um louco por baixo daquele túnel, para pegar o outro ônibus no tempo certo, descia no terminal do Capão Raso, para pegar o Interbairros 2, ia pendurado geralmente na porta, para 1 hora e pouquinho depois chegar no meu local de trabalho. Entreguei minha vida a Jesus e continuei nesse ritmo de vida. Mas por que eu pude dizer Jesus Cristo mudou a história da minha vida? Porque o que Jesus mudou, meus queridos, vai muito além de qualquer aspecto terreno e material. Porque agora eu passei a ter a compreensão
de que eu não sou mais um cidadão da terra, mas eu sou um cidadão do céu. Que a minha vida agora não se restringe somente para essas coisas, mas eu sei que quando o meu corpo morrer, quando o meu coração parar de bater, eu vou estar com o Senhor Jesus no céu. E não tem preço que pague essa certeza. A alegria de você ter a certeza da salvação, não porque você é bom, porque eu sou bom, porque nenhum de nós somos, porque o próprio Senhor Jesus diz, há somente um que é bom e é Deus. E a Bíblia também diz que não há um homem bom que faça o bem sobre a terra que nunca peque. De modo, queridos, que a salvação é pela graça, e a certeza de ser salvo é algo que deve alegrar o meu coração a cada dia, e por maiores que sejam as dificuldades, as lutas, e eu continue tendo que enfrentar as dificuldades que eu tenho, eu sei que eu estarei com o Senhor no céu. A palavra de Deus vai se aplicar ao meu coração e dizer que ainda que um edifício aqui na terra se corrompa, se destrua, nossa casa terrena se destrua, nós temos um edifício no céu, reservado para nós. Isso não tem preço que pague. Uma vida com propósito, uma vida que vai além, que vê lá na frente, que não vê o fim dentro do caixão. É por isso que tem tantas pessoas que no dia que alguém próximo seu parte, falece, morre, ele vê para a vida de forma restrita aquilo ali. Voltou para 7 palmos debaixo da terra, ou foi lá para o Campina Grande do Sul, lá para o, esqueci o nome do negócio lá, o crematório, lá em Campina Grande do Sul, virou uma urna, vai ser jogada no mar, onde quer que seja. A vida não se resume nisso. Jesus disse, eis que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crer em mim jamais morrerá. É essa a perspectiva, eu não vou morrer mais. O meu corpo sim, mas o meu espírito pertence a Deus. E eu vou estar com Ele para todo sempre. Propósito de ter uma vida correta. O versículo 2 vai dizer ali, correr a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Isso traz significado. Isso realmente é algo muito valoroso, que nem todos estão dispostos a valorizar. Muitos preferem, mesmo dizendo, olha, eu sei o que estou fazendo. Eu sei que estou errado, eu sei que preciso ir para a igreja, eu sei que eu devo obedecer a Deus, mas os prazeres que estão ao meu redor são muito mais, nesse momento, são muito mais importantes para mim do que qualquer outra coisa. Eu prefiro desfrutar de tudo que a vida hoje possa me oferecer e passar toda a eternidade no inferno, sofrendo em tormento eterno. Não há tempo hábil, meus irmãos, para falarmos sobre o inferno. Outro dia nós vamos pregar sobre isso. Outro dia eu vou pregar só sobre o inferno, só que eu não vou avisar antes, porque senão o quórum pode correr risco de sofrer com isso, né? Mas, amados, é claro que o inferno não é um lugar atraente, de forma alguma. Alguns preferem acreditar que ele não existe. Preferem acreditar que ele é aqui na terra. Irmãos, uma coisa é fato. Tem coisas boas que a gente vive aqui? Sim ou não? Tem dias que são aqueles dias, puxa, hoje foi um dia gostoso, foi um dia alegre. Isso não vai ter no inferno, meu querido. Jamais. É sofrimento em cima de sofrimento. Eternidade, eternidade. Mas como entender essa eternidade? Vou tentar resumir rapidamente. Conta-se que, para que a gente possa tentar mensurar um pouquinho do que é a eternidade, você imagine uma águia, uma ave que vem num determinado local, numa determinada montanha. O Anhangava, os irmãos conhecem o Anhangava aqui em Piraquara? Um monte de rocha, imagine que tudo aquilo ali é de rocha, pedra pura. Vem uma águia e pousa naquele monte, e nela então limpa as suas garras e o seu bico. Levanta voo e depois de 100 anos ela retorna. Limpa as suas garras, limpa o seu bico e novamente sobrevoa.
100 anos ela vem e pousa novamente sobre aquela rocha. Mais uma vez ela limpa as suas garras e o seu bico. Ela voa de novo, depois de 100 anos. E assim ela vai, de 100 em 100 anos ela vem e pousa naquela rocha. Depois que aquela rocha se desgastar, de tanto que aquela águia veio e pousou sobre ela e limpou as garras e o seu bico, teria se passado 1 segundo na eternidade. É difícil de imaginar um negócio desse, né? E ainda assim não é real, porque ainda assim um dia teria fim. Um dia a montanha iria acabar. A eternidade não tem fim. Isso é real, isso é fato. Mas essa vida tem fim. Os nossos anos são contados. Os nossos dias são contados. É por isso que, se você for no cemitério, você vai ver lá, nasceu em tanto e morreu em tanto. Os dias são contados. Quantos dias você ainda tem? Espero que sejam muitos, de coração. Mas eu não sei quantos são. Nós temos que estar preparados. Felicidade consiste em ter uma vida de propósito, uma vida correta, não é uma vida qualquer. Para alguns pode parecer um negócio enfadonho. Ah, mas eu ser cristão é cheio de regras, é cheio de preceitos, é cheio de coisas. Queridos, a liberdade real está em Jesus Cristo. Porque em Cristo eu tenho a condição de dizer sim e de dizer não para as coisas que me oferecem. Se você for em muitas casas que estão aos arredores de Curitiba, em Curitiba, que tratam de pessoas dependentes químicas, você vai encontrar uma estatística. Cerca de 90% das pessoas que entram no mundo das drogas, elas não saem mais. A estatística hoje é cerca de 10% conseguem recuperação, conseguem se libertar. Mas quando entraram para o uso da maconha, que infelizmente até um líder renomado, alguém de influência no nosso país, por que não dizer, o Fernando Henrique, defende a liberação da maconha, assim como muitas outras coisas, como se fosse algo inocente para usos medicinais e assim por diante. Meus irmãos, a maioria das pessoas que entram, elas entram pelos caminhos mais simples. A maconha mata sim. Não se engane com esses discursos que tem por aí afora. Ela leva a ruína, ela leva a destruição, assim como muitas outras coisas que estão adiante de nós. Então, quando eu digo não para um determinado hábito, eu estou dizendo que eu tenho poder sobre ele. Eu não preciso disso para viver. Eu não preciso, irmãos. Se eu quiser, eu posso tomar um copo de cerveja. Mas eu não preciso disso para viver e ser feliz. Se eu quiser, eu posso tomar uma taça de vinho uma vez por dia. Mas eu preciso disso para viver? Tem muitos crentes que ficam argumentando, olhando, não, pastor, mas a Bíblia não diz que beber é pecado. E realmente não diz. A Bíblia não diz que beber é pecado. A Bíblia condena o excesso, a Bíblia condena a bebedeira, a Bíblia condena os exageros. Mas a Bíblia também vai dizer para nós o seguinte: os bispos não sejam dados ao vinho. E quem eram os bispos? Os bispos eram aqueles que exerciam liderança espiritual sobre a igreja. E eles, por sua vez, eram exemplo para os fiéis. Aqueles que eram exemplos para os fiéis estavam sendo dito o seguinte: olha, não seja dado ao vinho. Então, se aquele que é ser exemplo, que é para ser imitado, não deve ser dado ao vinho, significa que todos não precisam disso para viver. Agora, não vamos ser legalistas e ficar fazendo um monte de cerimoniais e de circunstâncias, situações, por causa de coisas que, na verdade, não são tão significativas. O que eu estou dizendo, meus irmãos, vai muito além de eu posso comer isso ou eu posso comer aquilo. Posso beber isso ou posso comer aquilo. A alegria está no fato de eu poder pegar o meu carro, dirigir para onde quer que eu vá, porque eu não tomei nada de álcool. Eu tenho liberdade para isso. Isso é ser livre. Agora, a pessoa que não tem controle disto, ele acaba sendo escravo e acaba sofrendo as consequências da escravidão. Você, homem de Deus, foge de tudo isso. Vive uma vida correta e dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Finalizando, meus irmãos, o texto vai dizer ali que, se assim for, o versículo 13,
Agora, diante de Deus que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte, 2 pontos. Versículo 14, acompanhe ali se você assim desejar. Agora eu digo a você o seguinte, versículo 14, cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. Uma vida com propósito. Cumpra a sua missão. Qual é a minha missão? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Diante disto, amados, a palavra de Deus nos ensina ali, cumpre com fidelidade a sua missão. Cumpre com fidelidade a sua vocação. Se esforce para cumprir-se com o propósito que Deus tem na sua vida. Quando assim o fazemos, a nossa vida tem significado. A nossa vida tem importância, inclusive na vida dos outros. Nós passamos de ser pessoas totalmente desconhecidas, não estou dizendo para ser pessoas conhecidas pela mídia, não é isso, mas ser conhecidas na vida talvez de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, de pessoas que nós marcamos pela conduta, porque um dia nós oramos por aquela pessoa, um dia nós visitamos aquela pessoa e levamos uma mensagem de carinho, nós estendemos a mão no momento difícil, estivemos presentes na vida dela. E isso é dar presente, é estar presente, é estar junto. É preciso ser fiel para que ninguém tenha motivos para nos repreender e sermos fiéis até Cristo voltar. É sobre essa perspectiva final que eu entendo que nós devemos buscar. O final do versículo 14 diz assim, e continue assim até o dia em que Jesus Cristo voltar. Até quando eu preciso ser fiel? Até Jesus voltar. Até quando eu preciso ser fiel a Neuza? Até quando Jesus voltar? Ou um de nós dois partimos? Porque ali se encerra aquele compromisso. Eu preciso ser fiel no propósito que Deus tem para a minha vida até o final. Não desista. Se você está sendo tentado a desistir, se por causa de erros, por causa de falhas, por causa de hábitos que você tem lutado, não tem conseguido vencer, então é melhor chutar o pau da barraca, é melhor abandonar tudo, é melhor largar tudo. Já que eu não consigo mesmo, então deixa esse negócio para lá. Isso é coisa do diabo. Isso é ideia demoníaca. Nós temos que olhar pela perspectiva divina. Deus sempre nos dá oportunidades. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada dia. Amém? Nós vamos estar cantando nesse momento. Quero convidar o grupo de louvor, vai estar conduzindo a igreja num cântico que tem uma mensagem muito profunda, adequada para aquilo que nós falamos. Em que consiste a sua felicidade? O que você precisa para viver? O que você precisa para ser feliz? O cântico que nós vamos cantar nesse momento diz que todos necessitam de algo, todos necessitam de alguma coisa para verdadeiramente serem felizes. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com esse cântico. Reflita na mensagem que agora nós estaremos cantando e pense, você realmente é feliz? De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Em que consiste a sua felicidade? Eu iniciei destacando o fato de que naquela época muitas pessoas eram escravas. Elas não tinham domínio sobre os bens materiais, nem mesmo sobre o seu próprio tempo, mas só que elas eram livres, porque Jesus as salvou. Isso é ser livre, é ter a certeza da vida eterna, porque Jesus Cristo nos concede. E para que nós sejamos livres em Jesus, basta termos as nossas vidas colocadas diante dele, nosso coração aberto para receber a Jesus Cristo. Feche seus olhos, nós vamos ter um momento de oração, mas antes eu gostaria de perguntar: você é realmente feliz? Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Jesus Cristo é a razão de você viver? Você tem uma vida com propósitos e isso te dá alegria? Você tem certeza de que quando o seu coração parar de bater, o seu espírito vai estar mais vivo do que nunca na presença do Senhor? Se você não tem, é hora de você começar a ter a partir de agora. Basta você entregar sua vida a Jesus. Alguém que deseja entregar sua vida a Jesus nessa noite? Dizer: eu reconheço que preciso de Jesus
Eu coloco a minha vida nas mãos dele. Eu peço que Jesus perdoe os meus pecados e traga significado para a minha vida. Alguém que deseja, levante a sua mão. Eu gostaria de... Amém. Deus abençoe o casal. Amém. Há mais alguém? Levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Tenha este passo de coragem, esse passo de fé. Levante a sua mão. Nós vamos orar agradecendo e pedindo que Deus te dê forças para vencer todas as lutas, todas as batalhas. Talvez você conhece toda essa mensagem. Você até sabe que é feliz, mas você passa por um momento difícil. A maior parte do tempo a tristeza tem invadido o seu coração. Pensamentos ruins têm vindo à sua mente. Se há alguém que está passando por isso, o momento agora é de você colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, me liberta desse medo, me liberta desses pensamentos ruins, me liberta dessa tristeza, me liberta desse mal. Se coloque na presença do Senhor nesse momento. Nós vamos orar. Se você deseja colocar diante de Deus a sua vida em oração, se você tem algum pedido de oração nesse momento também, vem aqui à frente, nós vamos orar agora. Você tem a necessidade, alguma circunstância, alguma situação para que seja apresentada ao Senhor, vem aqui à frente. Quero convidar também o casal que se decidiu ao lado de Jesus, vem aqui à frente. Nós vamos orar uns pelos outros, vamos orar em favor uns dos outros, pedir que Deus nos dê a vitória, a graça, coragem para superarmos todas as lutas, todas as batalhas, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Graças a Deus. Chega mais pertinho aqui. Isso. Amém. Os demais que estão acompanhando, vamos fechar os olhos. Se você sentir o desejo no coração, estenda a sua mão em favor da vida desses irmãos. Nosso Deus e Pai, nós queremos agora, como igreja do Senhor, Tua palavra diz que aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Esta autoridade o Senhor confere à Tua igreja no que se refere à vida cotidiana, e principalmente, ó Deus, na possibilidade, ó Pai, de nós sermos bênçãos nas vidas uns dos outros, de nós abençoarmos as vidas uns dos outros, não porque de nós saia poder, mas porque nós podemos ser o canal pelo qual, ó Deus, o Senhor pode agir na vida das pessoas. E nesse momento, ó Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre estes irmãos e irmãs, pessoas, ó Pai, que apresentam e trazem diante do Senhor suas causas, suas situações. Ó Pai, nós queremos rogar ao Senhor para que as Tuas bênçãos estejam presentes nas suas vidas, para que estas circunstâncias específicas, ó Pai, sejam tratadas, sejam resolvidas no tempo e da maneira como o Senhor deseja. Obrigado, ó Pai, pela vida deste casal que se decide por Cristo. Ó Deus, que o Senhor esteja escrevendo os seus nomes no livro da vida, e que eles, ó Deus, decidam cada dia buscar o Senhor mais e mais, na Tua palavra, em oração, ó Deus, na comunhão. Rogamos, ó Pai, as Tuas misericórdias sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, e agora, quando terminamos este culto e voltaremos para os nossos lares, nos leva em paz, nos leva em segurança, e nos dá, ó Deus, uma semana em que possamos desfrutar destas bênçãos. É o que eu te peço e oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Podeis assentar toda a igreja. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Deus a todos dê uma semana cheia da graça, da bênção, da paz do Senhor. Quarta-feira, culto de oração, toda a igreja é convidada. Vamos nesse momento estar fazendo uma última oração e logo após estarei encerrando com a bênção apostólica. Pedir a irmã Florida que nos dirija a Deus em oração, uma oração de gratidão ao Senhor, e logo após nós estaremos encerrando. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém.